Os passos já não são tão firmes. O olhar distante talvez reviva um passado de lutas e muitas vitórias. A maior delas, nunca perder uma vida. O senhor, quando resolveu para Beneditinos e praticar medicina, o senhor pediu a Deus o que exatamente? Ele me protegesse, que eu nunca perdesse uma vida na minha mão. E Deus me ouviu, porque os 3 primeiros casos que eu atendi, todos os 3 foram salvos. Para compreender o que passa na cabeça e no coração deste homem, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 1972. Já se vão 43 anos dedicados a esta pequena cidade do interior do Piauí. Formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, Dr. Romeu Sampaio de Figueiredo viu a pobreza daquela gente e então tomou uma importante decisão: ajudar a salvar vidas, sendo o primeiro médico residente em Beneditinos. Eu fui para Beneditinos, porque quando eu fui visitar Beneditinos, eu fui conhecer Beneditinos, e na época eu fui mais meu cunhado, que era juiz de direito de lá, Juraci Nunes Santos. Eu conheci a cidade muito, muito pobre, conheci casa de palha, né? Coberta de palha, parede de palha, janela era esteira, porta era esteira, e eu vi aquela pobreza de que ia voltar para trabalhar lá. E passei a minha vida lá e nunca saí de lá para ir ganhar dinheiro mais do que aqui. O papel da sua esposa na sua vida e nessa profissão? Importante, ela me apoiava em tudo. Graças a Deus. Tive uma esposa maravilhosa, né? Uma esposa amiga, companheira, uma mãe, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Tudo de bom ela era. No primeiro ano, dividia o trabalho entre Beneditinos e Teresina. Em 1973, passou a morar na cidade com a família. Uma história de vida compartilhada por muitos amigos. Eu tinha um barzinho aqui na praça, aí ele me matava de dar cacete, ficava até 10, 11 horas da noite conversando, e eu digo... Ou seja, ele morava num quarto que o senhor... É vizinho aqui, é meu vizinho, eu tinha um comércio, né? Sei, como é que era aqui? Eu tinha um comércio ali de um lado, né, da praça, e ele veio morar num quartinho, quase com frente do meu comércio. Quina assim, né? Aí ele terminava o expediente, ele dava 2 expedientes, né? Ele trabalhava pelo estado e pelo município. Trabalhava só o burro. Mas quando chegava tinha tempo de ir para lá, eu ia ficar conversando até tarde da noite. E quando ele ia consultar no interior, às vezes eu ia com ele, né? Antes dele vir trabalhar mesmo aqui, ele via, trazia muita mostra grátis, e aí ele conseguiu conquistar o pessoal justamente por isso. Ele tinha bons conhecimentos e trazia muita mostra grátis e ia dando o pessoal, e foi o que levantou mesmo a moral dele aqui com o pessoal, foi isso. Porque você sabe que todo mundo, hoje em dia é mais difícil, mas antigamente, como não tinha médico, todo mundo queria um remédio. Tinha mania de remédio. Criança, ele era pediátrico, salvou demais. Todo mundo chegar com a criança aqui doente, naquela época, tinha muita diarreia, então era maior
quer dizer, os piores mal daquela época nas crianças era diarreia. Era gripe e diarreia. Então ele, como pediatra, passava o remédio, era bem em cima. Salvava. Então todo mundo tinha fé no Dr. Romeu. Além de cuidar da saúde daquele povo, Dr. Romeu também ajudou a fazer dois corações baterem no mesmo ritmo. Daquela convivência entre o médico e o dentista do município, nasceu uma grande amizade. Dr. Romeu conseguiu trazer para Beneditinos um consultório odontológico totalmente equipado. Mais do que isso, ele foi fundamental para o casamento do Dr. João Carvalho e Neide Cardoso. Ele acompanhando meu marido a pedir minha mão em casamento, meu pai. Ele foi com ele. E o papai não sabia, quase que a gente namorava, com menos de um mês a gente noivou. Foi. Mas passamos um ano noivo, se conhecendo, porque eu ia fazer vestibular em outro estado. Aí o João, vamos noivar, para você não ir, porque senão... Aí o doutor Romeu acompanhou com ele, João, aí foi dar boas informações do João, porque já conhecia que já estavam convivendo juntos. E foi assim. O doutor Romeu foi meu padrinho de casamento, junto com a mulher, os meninos tudo pequenos ainda vieram também. Quer dizer, aí depois a gente casado, o doutor Romeu continuou com o consultório dele lá, onde eles moravam, né? E 20 anos ele ficou no consultório. Aí nasceu minhas filhas, ele foi o pediatra delas, até elas, né, foram estudar em Teresina e tudo isso. O trabalho foi incansável, na chuva ou sob o sol quente, de carro, a pé ou a cavalo. Dr. Romeu ia de encontro a quem precisava de cuidados, não importava onde estivesse. Ele ia atrás. Acaba chegava, já estava na Lagoa dos Pereira, aconteceu de eu ir com ele e meu sogro. Meu sogro era enfermeiro, e muito amigo dele também, né? Aí nós ia cavalo consultar. Foi muito tempo fazendo isso? Foi muitos anos, nossa, o quê? Foi 10 anos, mais ou menos, de convivência com o povo. O doutor Romeu alguma vez botou banca para sair para... Não. Como é que era? Não. Ele era zangado, ele não era... Ele era bem zangado, viu? Eu tinha que ser do jeito dele, ele fazia o negócio dele direito. Mas não tinha um pingo de preguiça no meu. Toda a vida ele foi disposto. Assim, com fé em Deus, amor ao próximo e a sabedoria dos livros, conquistou não só o povo de Beneditinos, mas toda a região. Porque era um bom médico e prestou muito serviço à pobreza. Ele era muito ligado a casas pobres. Aqui, o pessoal da Prata, nossa região aqui, no distrito da Prata, veio tudo pra cá. Sexta-feira, ele já morando aqui nessa casinha que ele deixou aí, o pessoal vinha pra aí, viu? Ultimamente, ele estava indo no pessoal da Prata. Porque na Prata não tinha médico, né? E aqui já tinha outros médicos, né? Sexta-feira e sábado era só na casa dele, já tinha direto, era lotado da casa dele. Viu? Mas não ia para o hospital? Não ia para o hospital. Porque sempre tinha solução, né? E chegava ele... Marcão, alguma Não, vez já. o doutor Romeu perdeu algum paciente na mão dele? Que eu conheço não. No meu conhecimento não, só se saiu, mas no meu conhecimento mesmo não. Ele conseguia curar o povo mesmo? Eu consegui, ele tinha um carisma com o povo e a facilidade que geralmente dava certo as consultas dele. A popularidade o levou para a política, sendo eleito vereador por 3 vezes. Também deu aula em escola pública da cidade por 4 anos. Também, além de médico, se tornou professor, que já era, né? Passou a dar aula lá na Senec, nós fomos alunos dele. E eu, particularmente, tenho, nesse depoimento, nesse documentário, né, tenho algo especial para falar. Eu fui acometido de uma febre, né? Aliás, fui acometido de várias febres, né? Todas as doenças que uma criança pode ter no interior eu tive, né? Tive papeira, sarampo, catapora, varíola, lastrina, né? E o que mais, todas as doenças que uma criança podia ter eu tive, né? E a que mais me debilitou foi uma febre tifo, né? Ninguém conhecia Beneditinos, até isso eu tive, febre tifoide. E fiquei muito debilitado e passei uma semana muito fraco, né? E aguardando o doutor Romeu chegar.
E quando ele chegou, o papai me levou, né, me conduziu até o consultório, no Jeep, né, Jeep do seu Lustosa, né, mãe? Que é a Dona Maria de Deus, nossa mãe, né, que também acompanhou. E ele imediatamente não tinha exame, não era feito, ninguém, não precisava fazer exame de laboratório, até porque não tinha, né, era só fazer olhar, como clínico geral, ele já identificava. E em 2 dias eu já estava me recuperando, né? Então, eu tenho na memória essa questão dessa febre e também, né, depois disso, tratos, foi meu cliente, como eu, vendedor de material de construção, foi meu cliente, construiu a casa dele, comprando muito material na minha mão. E eu comprei os bodes dele quando ele quis, no final, vender as ovelhas, né? Eu comprei algumas ovelhas na mão dele também. Então, nós temos esse vínculo, né, essa ligação que nunca foi perdida, né? A questão era a simplicidade, né, como ele tratava as pessoas. Todo mundo admirava nesse ponto, né? Todo mundo gostava dele porque ele era muito simples ao lidar com os enfermos, né? Várias foram as conquistas para beneditinos. Em 1975, o Dr. Romeu conseguiu, através do governador Disseu Mendes Acoverde, a transformação do posto médico em unidade de saúde, com ambulância e laboratório para controle da hanseníase. Como assessor do governo Lucídio Portela, garantiu um laboratório para controle da tuberculose e o emprego de vários funcionários. Foi um grande incentivo no tratamento da tuberculose aqui na cidade e no município. Ele também tinha uns cargos no estado e conseguiu, com a influência dele, como é que era isso aí? Ele conseguiu laboratório, conseguiu treinamento para as pessoas em Teresina, no laboratório central. Conseguiu, que eu sei que a tuberculose aqui nessa época foi diagnosticada bastante e tratada. Tudo por ele? Tudo por ele, acompanhado por ele. Quando ele saiu, que ficou em Teresina, que ele trabalhava como secretário, ele também ainda continuou a cuidar desse programa de tuberculose. Ele já trabalhava aqui na unidade de saúde, só que ele pegava as refeições aqui em casa. Aí eu gostava de dizer para ele, Ave Maria, tenho muita fé em Deus que eu vou deixar de pedir esmola. Toda coisa que precisa pede o marido o dinheiro, né? Aí um belo dia ele chegou aqui e disse, Dona Dalva, eu consegui um contrato para a senhora trabalhar na unidade de saúde. E eu disse, mas lá eu não vou nem me consultar, eu levo só os meninos. Ele disse, não, aí você vai. Aí foi em 78. E aí a senhora trabalhou? Trabalhei 30 anos lá na unidade de saúde. Como era trabalhar com o Dr. Romeu? O Dr. Romeu nunca foi assim uma pessoa tão exigente, Ele era assim uma pessoa que gostava de ajudar. Também não aceitava fazer as coisas erradas, porque quem trabalha na saúde não pode. Mas ele também não era assim tão autoritário, que deixasse as pessoas de má vontade, ou isso, aquilo. Não era não. Era uma pessoa simples, boa convivência com a gente. Atuou também nos governos Hugo Napoleão e Alberto Silva, sempre buscando fortalecer o atendimento, não só à saúde da população, mas também com a infraestrutura da cidade, levando o asfaltamento da estrada que liga Beneditinos a Altos e a construção do açude que abastece o município. Nas suas idas e vindas entre Beneditinos e a capital, a localidade Mangueira era parada obrigatória. Aqui onde é que ele se relaxava para sentar, ele era uma pessoa sem tempo, era uma pessoa estressada do serviço, né? Mas aqui não, ele chegava, relaxava, sentava, tomava uma cerveja. Nós já tínhamos o feijãozinho feito para quando ele chegar estar no ponto. E aqui é onde ele conversava de 2 horas conversando aqui. Ele dava muito valor ficar aqui, mas me explicava, não me traga problema para cá. Eu não atendo ninguém, sou seu amigo, mas não atendo ninguém. E aí quando nós tínhamos um problema, eu digo, agora é nós aqui de casa. Pois tá bom, ele saía daqui e ia lá dentro atender. Ele não queria misturar as coisas, né? Ele tomava um copinho de cerveja, mas saía feliz, me falava as coisas dele, nós falava aqui do nosso problema também.
Ou seja, foi quem cuidou da sua família. Foi. E aí de mim, em 90, meu menino nasceu em 84. Em 90 foi eu. Cheguei doente mesmo. Endureceu minhas pernas. Inchou isso aqui, inchou. Aí os pinhascos endureceu, aí o pescoço também. E eu andava dentro de casa, era duro, assim, ó. O doutor Romeu passou, assim, foi 3 injeções. Você toma as 3 injeções, que depois eu vou estudar teu caso. Na outra semana, eu decreto mesmo a tratamento. Depois tá bom. Foi nessas 3 injeções que eu fiquei sem saber o que é que fizesse. Não sei se eu vou mentir para ele, porque eu tinha 36 anos, nunca tinha tomado uma injeção. Ele disse, doutor, eu tenho 36 anos, nunca tomei injeção. Você vai tomar. Você quer morrer? Não, pois toma a injeção. Aí eu foi esse problema que eu já falei. Não aceitei. Meu filho foi me deitar na cama e a mulher não deu injeção em mim. Me tremendo assim. Era doente mesmo. Aí depois eu fui tomar o banho, aí ela aplicou a injeção. A Constância, o doutor Romeu conhece a Constância demais. Ela se aposentou, a enfermeira mais velha do posto. Aí fui melhorando com as 3 injeções. Aí ele passou de novo. Agora você vai tomar 10 dessa outra injeção. E eu já estava melhor das minhas juntas. Mas não conseguia trabalhar ainda não, dirigir carro. Aí eu digo, vou não, doutor, tomar mais não. 3 foi bastante. Não, você tem que tomar. Rapaz, o sacrifício para mim tomar essas 10 injeções. E eu tomei as 10 injeções. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E fiquei bom. Eu não sei se vou adoecer novamente, mas de 90 para cá, já tem 25 anos, né? Nunca mais senti. Nunca. Eu acho que eu foi curado. Sempre ao lado da esposa Giselda, ergueu uma fazenda na zona rural e na cidade construiu esta casa, que também era consultório. Há muitas outras histórias sobre o trabalho do Dr. Romeu, algumas inacreditáveis. Na década de 80, a fama de bom médico já corria toda a região. Mas eis que nesse período também ele adoeceu, terminou ficando internado por um tempo e deixou de vir para Beneditinos. Foi aí que surgiu uma nova história de que uma receita passada pelo Dr. Romeu poderia fazer milagre. E é isso que nós vamos conhecer aqui, nessa casa simples. Dona Dita, Dr. Romeu é um médico realmente conhecido aqui da cidade. Nossa. E a sua mãe fez uma receita. Como é que foi a história aí? Fez um chá da receita, porque não tinha o remédio, fez o chá da receita e bebeu. O dia do ela ficou bom. E aí a história correu a cidade. Ora, verdade. E aí ficou o quê? Ficou como um homem da receita milagrosa? Como é que foi? É, milagre. Era o milagre. O milagre do Romeu. E aqui, ó, quando a gente passava a semana, domingo, segunda, terça. Quando era quinta-feira, todo mundo já estava esperando que o Romeu chegasse, que era para morrer. Todo mundo ficava bom. Estava para morrer, todo mundo. Mas quinta-feira de tarde para sexta-feira de manhã, todo mundo ia ficar bom. Dona Dita e o seu Antônio Sinhara foram por muitos anos moradores na fazenda. Ele não era só o patrão. Dr. Romeu é o amigo de todas as horas. Foi meu melhor amigo e meu melhor patrão. Por quê? É porque foi o patrão que cuidou da minha família e cuidou de mim. E eu, quando cheguei lá, eu não tinha nada, eu arrumei de lá o dia tudo. Nós estamos nessa casa aqui, foi através de Romeu que deu. Isso aqui foi que arranjou para nós. Às vezes que não é ruim pessoa, né? Para mim foi pessoa, homem da barriga cheia. Lá não tinha nada escondido que o Romeu escondesse de nós. O que tinha lá era nosso e dele. Se ele matasse uma criação de sábado, que ele vinha embora, era várias vezes que nós ficássemos com a banda, ficava com a banda e ficava com o quarto. Né? Quando matavam uma risa, era para todos os moradores almoçar lá junto com ele. Quando eles iam para lá, era casa cheia de gente. Para almoçar e jantar, quebrar jejum. Não tinha problema assim. Não, fulano não come aqui em casa porque é pobre, não. Lá não tinha pobreza, lá todo mundo era um jeito só.
Né? Então, se uma pessoa dessa, você não pode desvalorizar, né? Quanto mais faz, mais dá rodoeiro. Como era a noite lá? À noite lá nós estávamos acordados até de madrugada. Todo mundo dançando, viu? Aquela melhor brincadeira, todo mundo alegre, todo mundo unido, não tinha zanga, não tinha desamizade com ninguém. Para nós, ninguém cobra que está no céu, que no sangue ainda não foi lá, e na terra sabe como é que está na terra. Mas para nós, mesmo que está no lugar mais íntimo do mundo, né? Porque nós não tinha raiva, nós não tínhamos desamizade com ninguém. Todo mundo abraçava o outro, todo mundo dançava junto, aquela melhoria. Os meninos dele, que aqui é céu, amigo meu, e os meninos de senhores valem tudo juntos, já dançando com os outros, aquela moda brincadeira. E carne assada para comer o dia e a noite, lá. Não tinha forma aí, né? Era um amigo, era um pai de meus filhos, porque ajudava com serviço para mim e para todo mundo. Eu trabalhava para ele, meus filhos trabalhavam, meu marido trabalhava, todo mundo, do maior ao mais pequeno. 7 anos de idade, já um dava uma diária. E aí a senhora, vamos dizer assim, tem boa lembrança, né? Ave Maria, do passado. Pois é, qual é uma boa lembrança ela tem, assim, uma delas? Muitas. Eu não posso nem explicar que ela é tanta, meu irmão. Só que nós vivíamos lá. Tinha tudo, porque a gente criava bem, ele criava, nós criava. Hoje nós vivemos aqui, tem o que comer, sim, mas ninguém não cria nada. Ele cuidou da família inteira, então? Da família inteira. Eu cheguei para lá, meu filho mais velho tinha 7 anos. Levei 5 filhos. E mais nada, só a roupinha, o saquinho de arroz que tinha apanhado naquela semana, porque a gente tem perto do inverno, só uns saquinhos de arroz, não dava para comer de 3 semanas. E essas 5 crianças, nós não tínhamos leitão, nós não tínhamos cabrito, nós não tínhamos nada. Agora, morei lá 11 anos. O gado, a criação, o porco, a galinha, eu tinha para comer, vender e dar lá dentro do terreno dele. Você acredita isso? E ele tinha também. Cuidado por essas mãozinhas aqui, enquanto a Dita morou lá, Romeu era Romeu. E ele ainda hoje diz, não pode não dizer porque não sei, coitado, como é que ele está. Mas enquanto Romeu morou lá e eu também, Romeu era Romeu, tinha para comer, tinha para dar os outros tomar conta que os outros pegavam lá e pronto. E aí, quando deu fé, acabou tudo. Acabou tanto para ele e como para mim. Acabou tudo de repente. Foi depois que a esposa dele morreu? Não, já quando a esposa dele morreu, já estava muito diferente. Mas ele ainda tinha as coisas quando ele morreu, mas aí ali logo foi de água abaixo. Mas foi quem levantou. Eu cheguei lá, olha, para mim, curta razão, quando eu cheguei lá no terreno dele, para ele comer um caju, tinha que ir caçar na chapada braba, para achar um cajuzinho para ele comer. Saí de lá do terreno dele, ele tinha caju, ele tinha laranja, ele tinha cana, se hoje não tem, porque não é mais dele, mas de tudo lá tem. Dona Dita, agora, da saúde, ele cuidou da saúde da família inteira? Inteira também, inteira. E era meus filhos, era tudo, mas se disser, meu filho está muito mal, mas só é até sexta-feira, porque sexta-feira o meu chega. É impossível contar quantas crianças ajudou a nascer, quantas vidas salvou, ou a quantidade de amigos que fez. Mais do que o médico da cidade, Dr. Romeu se transformou em parte das famílias de beneditinos. O médico disseram assim, ele não foi nem assim desenganado, eles disseram assim, olha, se você não tiver cuidado, essa menina, você não vai criar essa menina. Aí ela ficou ela já grandinha, né, e chegou aqui, Dr. Romeu vinha toda sexta para cá, passava a sexta e o sábado. E disse, não, Neide, vamos tratar da Cristiane. Ele se apegou, assim, como que, tá entendendo? Gostava muito da minha menina, como que fosse parente. Não, vamos cuidar. E cuidou. E a menina tá aí, já tem um neto rapazinho, né? Então, foi assim. O Dr. Romeu participou da nossa vida em tudo. O Dr. Romeu era, quando elas adoeciam, que tinha que fazer exames em Teresina, a gente ainda não tinha carro, a estrada muito ruim, ele tinha aquele carro grande, acho que era D10 naquele tempo, D20. Ele é que me dava carona no sábado, eu ia com minhas meninas doentes, ele me levava, deixava em casa. E voltava só na sexta, que ele vinha para cá, de carona, porque a gente não tinha carro, não tinha estrada. Ele mais é quem fazia esse percurso todo, entendeu? Tudo isso. Então, ou seja, muitas crianças nasceram pela mão dele, né?
Muitas crianças ele ajudou. E ele não atendia só criança, ele atendia todo mundo. Todo e qualquer problema de saúde era o doutor Romeu. O doutor Romeu aqui era tido assim como um Deus, tá entendendo? No começo ali, tudo. Até o tempo dele sair daqui. É tanto que ele dizia, isso aqui é minha terra, ele sempre dizia. Nossa família, a família Vasconcelos, né, foi beneficiada com a presença dele na cidade de Beneditina. Papai, que hoje não pode dar o depoimento, em virtude de ter sofrido no AVC, era o fã maior, né? Tudo dele era o Romeu, né? O médico dele era Romeu. O Dr. Romeu, ele foi nosso professor, meu professor do Edmar, meu irmão mais velho, na Senec, né? Onde nós fizemos o nosso ginásio. E ele sempre se destacou pelo fato de ser muito humano, né? Fazia as consultas mais baratas da região também, né? Essa questão, ele sempre foi um médico amigo. E sempre nós dispensamos muita confiança nele. Foram anos e anos atendendo no hospital que ajudou a trazer para Beneditinos. Aos pacientes, após uma consulta, costumava se despedir transmitindo a fé que norteia a sua vida. O senhor acha que teria conseguido sucesso na profissão se não fosse a fé em Deus? Nem eu e nem ninguém vence na vida sem pensar em Deus, sem ter fé em Deus. Nem eu e nem ninguém. Aos filhos, um exemplo de homem e de pai. Meu pai, ele sempre foi um orgulho para mim. Sempre fui mais apegada a ele do que minha mãe. Eu lembro das vezes que eu fugia da chinela dela e corria para perto dele. Né? Então, assim, eu tive viajando com minha filha uma vez para Recife e lá eu fiquei sabendo de histórias do meu pai, que na época da cheia lá de Recife, uma enchente que houve, ele ficou em cima de um telhado de uma casa, para essa casa não ser saqueada. Essa casa era de uns tios meus. Então, assim, papai sempre foi muito humilde. E ele ficava lá esperando a boa vontade da água e da comida chegar até ele. Ele juntou lata, garrafa, ele vendia garrafa para ajudar a se manter os estudos dele. Então, assim, o papai, ele sempre foi motivo do meu orgulho. Teve uma vez que no governo do estado ele foi exonerado, outra vez foi na época de uma construção de um parque, ele teve a perca das gratificações dele, então ele, mesmo assim, não deixou nada faltar pra gente. Ele era muito bom, ele regrava, mas quando ele prometia, quando uma vez eu pedi uma bicicleta para ele, porque somos 2 irmãos, então o que não servia mais para o Romeu vinha para mim. Então a bicicleta do Romeu que veio para mim, eu me chateei depois de certas brincadeiras com vizinhos, porque a bicicleta era azul e eu não queria uma bicicleta azul, e eu pedi, pai, eu quero uma bicicleta. E ele disse, amor, vou comprar. Só que chegou o final do mês, ele não pôde comprar, mas antes do fim do mês chegar, ele disse, olha minha filha, vamos deixar para o próximo mês. E depois ele comprou a minha bicicleta. Então, assim, meu pai, tudo que prometeu, ele sempre fez, ele sempre foi uma pessoa de palavra. Eu também, assim, sou uma pessoa muito positiva. Se eu disser que vou poder fazer algo por alguém, eu faço. Se não dá para fazer, eu também aviso antes, com antecedência, porque é tão chato você esperar e não alcançar, não chegar aquele presente, não chegar ao esperado. Mas meu pai é assim. Eu participei, acompanhei os depoimentos, é motivo do meu orgulho. É Selminha para cá, Selminha para lá. E uma vez eu até disse para ele, pai, se a mamãe morrer primeiro, eu quero casar com o senhor. Porque ele era tão bom, eu não via meus pais discutindo, nada faltando em casa, contas pagas, a gente sempre estudando em colégios bons, escolas particulares, escola de música, escola de balé. Então, de tudo ele fez por mim e pelo meu irmão. Eu sou muito grata a ele. E hoje eu me vejo numa situação de ser filha, mas ao mesmo tempo mãe, porque eu cuido dele, né, das dietas dele, da alimentação dele, por conta dos problemas de saúde.
Já passei 2 anos até mesmo me consultando no lugar dele, porque papai é uma pessoa difícil de ser cuidada. Mas a gente leva porque quando a gente chama, a gente está disposto a tudo. A dedicação à saúde do povo de Beneditinos se traduz em respeito, amizade e um grande carinho. Doutor Romeu, nós, funcionários da Unidade de Saúde, estamos muito felizes em saber que você vai ser homenageado hoje. Lhe desejamos muita saúde, estamos muito felizes por sabermos que você está bem e graças a Deus que deixou o cigarro. Parabéns! Estamos sentindo muito sua falta. Obrigada. Sou a Fabiane, que brigava muito com você sobre a pimenta na hora do almoço. Muito obrigado, parabéns. Tchau. Tchau. Eu quero parabenizá-lo pelo homem guerreiro que ele foi aqui nessa cidade, né? Pelos benefícios que ele fez com a saúde de muitas pessoas, trazendo vidas que hoje muitos têm muita história para contar em benefício a ele. Ele foi um homem guerreiro, lutador, foi competente e eu creio que essa história vai se prolongar por muitos e muitos anos, a memória dele. Tem muitos anos de vida, saúde e felicidade, pois é uma pessoa que a gente considera bastante. Eu lembro sempre de uma vez que eu passei ele na frente da casa dele, que ele estava ali, olhou para nós, que ele sempre é uma pessoa que considerou muito meu esposo. Ele disse, ô casal feliz. E eu fiquei muito feliz com essa palavra que ele falou com a gente, né? E aí eu não esqueço, eu gosto muito da família, conheci o genro, a filha, e amo todos, né? E eu deixo um grande abraço para ele. Aqui ele só fez o bem, para mim, né? Para o pessoal que eu conheço. Ele foi um bom médico aqui dessa região de Prata aí. Em 2 o nome dele é lembrado, é falado, né? Nós queremos deixar a nossa mensagem é que ele tenha vida longa ainda, né? Que ele sobreviva, que essa enfermidade ela seja extinta, né? Porque pelo benefício que ele fez, assim, tem pessoas que não mereciam adoecer, né? Não mereciam, mas acontece que adoece, né? Então, nós desejamos muitos dias de vida ainda para o Dr. Romeu com saúde, né? Não somente dias de vida, mas dias de vida com saúde, né? Ele que cuidou de muita gente, cuidou de muitas pessoas, para o bem e para a saúde de muitas pessoas, nós também desejamos saúde a ele. Eu tive agora no aniversário dele, há poucos dias, na residência, e deixei a ele um versículo da Bíblia, né? E eu quero que ele leia, né? Não sei se a Selma leu para ele, né? A filha querida dele, mas que o que desejo é aquele versículo, doutor Romeu, lá em Isaías capítulo 58, versículo 11, né? Que ele possa ter saúde, que os ossos sejam fortalecidos e que ele viva muitos dias ainda, né? Para a gente continuar visitando ele e ele com a lucidez que tem e que certamente vai continuar tendo durante muito tempo. Doutor Romeu, você está fazendo falta aqui entre nós. Você sabe que você me ajudou na criação dos meus meninos, cuidou de mim, cuidou da Rosarinha. Você foi um pai aqui para nós, muito mesmo. E outra coisa, eu não sei nem quanto custa o seu serviço. Nunca cobrou da gente. Nunca, nunca, nunca. O que eu podia dizer para o doutor Romeu é, doutor Romeu, eu estou sentindo falta do senhor, que o senhor foi quem deu valor a nós, a minha família toda, cuidou de nós, com muito prazer, com muito alegria. Se nós estivéssemos doentes, o senhor cuidar de nós com o maior prazer do mundo. Cansou de chegar em casa de madrugada, a mulher doente, ele ia bater em casa, a mulher ficava batendo em casa para cuidar dela, para dar um remédio para ela. Então o senhor, para mim, é um ótimo médico. Foi, não é mais, porque não está mais de curso de jeito. Mas se ainda hoje ele fosse um doutor, eu morava na agregada, ele ia voltar lá de novo. Doutor Romeu, venha cuidar de nós, como já cuidou. Se você pudesse, estava aqui cuidando de nós, talvez eu não tinha ficado na posição que eu fiquei. Porque tinha quem me passasse remédio para eu beber. E hoje tem também, mas não faz servir. E eu digo assim, enquanto morei no terreno dele, nunca soube o que foi fome, nunca soube o que foi necessidade, porque só tinha necessidade até a chegada dele, tanto dele como a da mulher dele. Eu tenho que dizer para ele que eu gosto muito dele. Ele
Ele foi uma pessoa muito importante e é ainda muito importante na nossa vida. Ele acompanhou tudo da minha vida, com meu marido, com minhas filhas. Eu quero o Dr. Romeu bem, que ele se cuide, que ele viva mais. Eu ainda quero ter o prazer de encontrá-lo, entendeu? Sei lá, o Dr. Romeu foi... Eu considero assim o Dr. Romeu, não é nem pai, que ele não tem idade de ser meu pai. Como um irmão, um grande amigo meu, da minha família, entendeu? Tudo de bom eu desejo para o Dr. Romeu e para os filhos, para a família dele, entendeu? Tudo. Você vê o tanto que ele foi importante na nossa vida. Muito. Eu dava graças a Deus quando ele chegava, quando chegava a sexta, minha filha doente, para ele poder atender. Doutor Romeu, minha menina, estou doente. Não, vamos já cuidar, era a primeira. Ali, pronto, era meio que chegar a Deus. Verdade. Cada dia que a gente cuida dele, a gente cuida de alguém que a gente não sabe se pela dificuldade dele, pelos problemas de saúde que ele tem. Eu já passei alguns sufocos estando sozinha em casa, cuidando dele. E por conta da diabetes, que é o maior mal, e ele é muito sedentário, mas uma coisa que eu consegui, as novenas nas terças-feiras, foi alcançar a graça dele deixar de fumar. Só que aí ele deixou de fumar, mas por outro lado, gosta muito de comer. E controlar esse comilão não é fácil. Então sou eu que pego no pé dele, sou eu que reclamo, sou eu que estou com ele. Né? Então ele, claro, só tem a mim para reclamar de mim, para brigar, ou me deixa comer, ou isso ou aquilo. Mas isso aí é o de menos, não importa, eu quero ter ele do meu lado, até quando Deus permitir. Primeiro se deve pensar não é em ganhar dinheiro, deve pensar em salvar a vida, porque o dinheiro vem depois. E Deus sempre ajuda quem trabalha, e principalmente quem ajuda os outros.